recebendo hoje o personagem Félix Gambino, que veio falar um pouco sobre a trajetória, sobre como que a cena se deu e como que nasce Félix Gambino. Boa tarde, senhor David Félix, bem-vindo ao Cavalo Sem Rédea. Olá, obrigado pelo convite. Um prazer. O prazer é nosso, sem sombra de dúvidas. Então, como é que nasce esse personagem Félix Gambino? Já para dar um pá mesmo. A personagem nasceu ao mesmo tempo que nasceu a música Amantes do Escobar, que foi o primeiro single que lancei com a Bia Maria. Isto porque na altura estávamos na pandemia, todos fechados em casa, eu estava fechado lá em Pedroços, e as composições musicais que sempre fiz nessa altura, e qual era o meu foco, era David from Scotland Malibu Gas Station, que é uma cena muito mais indie pop, mais indie, mais alternativa, e estava muito aborrecido em casa a compor, até que apanhei uns samples de umas guitarras flamenco, e comecei muito na desportiva a fazer essas linhas de guitarra, construir uma música a partir daí. E quando tenho o resultado final da música, que depois enderecei ao Miguel, o meu produtor, não tinha nada a ver com as outras bandas e eu pensei, não, ok, vou ter que fazer alguma coisa com esta música. Nessa altura, ainda sem um nome, ainda sem a personagem criada, enviei à Bia Maria, que ela prontamente aceitou o convite e quis fazer alguma coisa sobre o instrumental. E pronto, depois de ter a música já endereçada e já minimamente processada, eu, ok, tenho que fazer alguma coisa dentro disto. E foi aí que me surgiu a ideia de Félix Gambino, de fazer uma personagem, pelo menos para este EP, que fala sobre essa freguesia que é já aqui ao lado do Porto, e que conta algumas histórias que passei lá, na freguesia onde nasci, onde cresci, onde vivo, e todo o modo da história começou a partir daí. Depois de ter feito essa música, comecei a criar a personagem. Comecei a criar a história do desenlace para este EP e as outras músicas que depois deram um modo final para a conclusão do mesmo. Ou seja, surgiu basicamente quase como um escape, já, a própria música é um escape ao cotidiano, e este projeto surgiu quase como um escape à música que eu fazia e faço atualmente para explorar também novas sonoridades. Então, o isolamento que dá esse tom mais melancólico, mais nostálgico e tal. Sim, sim. Mas esse alter ego que tem uma característica muito assim, meio, que é como tu próprio se descreve, do amor e do narcotráfico, esse lance. Isso tem a ver com ter vindo de Quebrada? Tu também é de Quebrada? Não sei como chama aqui. Lá no Brasil a gente fala de Quebrada, então a gente é de Quebradinha, lá. Todos nós temos um pouco, não é? A gente sai da rua, mas a rua ainda está lá. Exatamente. Não, mas tem assim, falar um pouco de histórias que vivi lá, claro que é tudo em jeito de metáfora e é tudo em jeito de também adaptando às vivências e às personagens que os artistas que colaboraram comigo quiseram criar para além da história, mas no fundo foi muitas paixões clandestinas e muitos umas platónicos que assisti lá, também boa parte dos meus amigos ou cresceram ou estudaram lá. Passamos por muito naquela freguesia que parece muito pequena e sem nada para viver, mas tem muito. E então aquilo é quase uma espécie de homenagem metafórica a essas histórias que eu passei, que os meus amigos passaram, que eu vi outras pessoas a passar, e sempre com aquilo antigamente era um pouco pesado, o ambiente lá, também em relação a como era o Porto há 20 anos atrás, 15 anos atrás. E o Poderoso Clandestino acaba por ser uma crítica à freguesia nesse ponto, e também outro ponto no facto de Pedrosos ser uma freguesia muito distante da Maia, apesar de ser da Maia, mas fica mesmo em fronteira com o Porto, e tanto eu como outros produtores culturais, também amigos meus, quisemos sempre dinamizar a freguesia, visto a proximidade e visto o congestionamento que já havia há alguns anos aqui no Porto, e transportava uma cultura para lá e sempre nos é rejeitado. Sempre senti por parte da Presidente da Junta atual e do Presidente da Junta anterior, claro que sempre pessoal de direita, infelizmente, que nunca tiveram abertura para a cultura. Sempre que nós vamos a alguns projetos para lá para dinamizar a Junta, sempre foi ignorado, e sempre nos transmitiram algo como que a cultura em Pedroso era algo clandestino, não investir nisso, a mais investe em desporto. Eu então também aproveitei o modo para fazer uma crítica musicalmente falando a uma freguesia que tinha tudo para ser próspera a nível cultural e que pelos poderes políticos o costume não quer ser. Essa coisa do
tom periférico, né, das laterais, assim, os subúrbios. Mas eu acho que isso também tem uma coisa muito enraizada de como se desenvolve os centros, né, a nível de como se desenvolve o capitalismo dentro do porto e como ele vai resvalando, só que já passou esse tempo. Exatamente. É engraçado esse facto, porque até mesmo as próprias pessoas que vivem agora, tirando a política à parte, as pessoas de lá, nós sentimos do Porto, não nos sentimos da Maia, porque, por exemplo, para ir para a Maia demora quase uma hora a chegar e eu, Porto, estou aqui logo ao lado, então temos que tratar todas as partes burocráticas da vida, da sociedade, no centro da Maia e não temos que fazer no Porto. Sempre foi algo que as pessoas sempre tentaram separar Pedrouços da Maia. Pedrouços também pertencia a outra freguesia e fizeram movimentos separatistas e rebeldes na altura, muito antes de ter nascido, para se separarem, para ser independente. Foi a primeira freguesia pós 25 de Abril a ter um presidente da junta de esquerda, mas esquerda a sério, era do PCP na altura, e que propôs esse separatismo e que conseguiu esse separatismo. Ou seja, Pedrouços tem... O norte de Portugal é muito ligado à cultura de direita e mais conservadora, e Pedrouços consegue fugir fora desse mapa, pelo menos no início da sua história, sendo algo mesmo rebelde e algo para o 25 de Abril, e queremos separar, queremos fugir aqui à parte do capitalismo todo inerente à cidade da Maia. E eu sempre também achei piada e tenho um pouco orgulho nessa história, entre aspas, visto que há poucas coisas que podemos ter orgulho na história portuguesa, obviamente. Tendo em conta o seu teor imperialista e o seu teor colonialista. Nem vamos falar sobre isso, que já te dou um espelho, hein? Exatamente. E Pedrouços acaba por ser antagónico um pouco a essa cultura, infelizmente, muito portuguesa, e também foi algo que eu sempre também quis homenagear nesse aspecto positivo e não só do lado negativo à freguesia em si. Sim, como que era a cena uns 10, 15 anos atrás, que é quando tu falou que teve essas vivências que te levaram a criar o personagem Félix Gambino? Sim, ora bem, eu comecei na música ainda antes de sonhar ser músico. Foi na escola de Pedrouços também, cruzei-me com o Rui Correia, que atualmente estivemos banda juntos e atualmente é quem está por trás da Viruta Records. Andávamos na escola, ouvíamos tudo, tentávamos sempre, na altura havia aqueles programas para sacar música, tentávamos sempre, comprávamos álbuns de Mind the Gap, de Dilema, ouvíamos muitas coisas também que vinham da Maia, como os 2008, que agora atualmente é ao São Pedro, que era o vocalista. Sim. E sempre tivemos muito essa cultura, e na altura, nós ainda miúdos, o irmão mais velho dele, o Edgar, que hoje em dia é o Manolinda e faz parte do Conjunto Corona. Lembro-me de ser miúdo, ir à casa dele e vê-lo produzir, vê-lo samplar, vê-lo fazer muitas dessas coisas, despertou-me um interesse. Eu e o Rui, quando éramos miúdos, tentámos fazer alguma coisa, ainda bem que nunca veio cá para fora, porque era mesmo muito inocente, mas uns anos mais tarde eu e ele tivemos aulas dele de bateria ou de baixo, decidimos juntar-nos ao Vitor Pinto, que é outro amigo nosso e que ainda continua em muitos projetos meus, também lá Pedrouços, a fazer música, e lançamos a nossa primeira banda. Devíamos ter nós 17, 18 anos, também muito lá na minha garagem, muito lá naquele sítio específico, e a relação com a música vem muito por aí, de vivências com os amigos. Não tenho nenhum background familiar em relação à música, bem pelo contrário, e nasceu muito pelas amizades que foram construindo por acaso, por termos calhado na mesma turma todos lá na escola e por aí. Mas então, se não tem referência familiar, qual que é a lembrança mais próxima a primal música para ti, assim? Ouvir ou relação? Foi só depois mesmo nessa vida mais adolescente? Há influências que ficaram sempre de ouvir, ainda hoje a minha mãe ouve muito dessas influências dos anos 80, de Phil Collins, Bruce Springsteen, o Toto, que tem o It da África, e muito... Sim, disse que era o tempo de eu lembro de ser miúdo e ouvir essas músicas, ainda hoje a ouvir, mas simplesmente ouvir música e gostar, como vejo hoje em dia uma série na Netflix e gostar. Sim. E sem nunca ter tomado atenção. Na altura, depois, quando já consegui ganhar alguma consciência e surgiram projetos como Mind the Gap, Dilema, que realmente metiam o dedo na ferida na altura do que eram as condições suburbanas desta cidade, foi aí que comecei a prestar mais atenção para a música, o significado da música, a importância que ela tem, e depois também, claro, à medida que fui descobrindo nomes históricos como Zeca Afonso, José Mário Branco, liguei muito mais à música, porque senti que realmente era um foco de mudança e um foco de intervenção para muita coisa que tem a ser dita, e por outra forma não se consegue chegar. Então a música foi para ti meio que um passo de libertação de uma cena, né? Ela te expandiu. Porque é um jeito de a gente falar além do que as fronteiras são, isso faz super sentido. Essas ideias, assim, do alter ego,
dessa metáfora que tu tem acerca do personagem Félix Gambino, ele é uma coisa que tu vai usar uma estética também associada a esse personagem? Tem toda uma coisa construída, uma era. Né? Exatamente. Félix Gambino. Sim. Tem, basicamente vai ser um projeto, e é um projeto onde faço muito storytelling e onde consigo construir muito de cada registro terá um significado muito próprio. Também é muito assente em participações e vai ser muito assente em participações, obviamente, cada música terá um convidado. E em todos os registros vou construindo histórias que, apesar de serem metáforas, são verídicas e é isso que me dá esse prazer, e também poder colaborar com outros artistas e também para poder explorar outros meios musicais qual não estava habituado, como o sampling, sempre compôs da Easy e efeitos a mim, onde estou a abordar mais esses temas e outras sonoridades pelas quais em outros projetos para mim seria difícil abordar, até porque quando começo um projeto gosto muito de adotar estéticas, apesar de e que não tenham muito que ver umas com as outras. E então acaba por ser esse registro que tinhas falado há pouco de libertação e de alargar ainda mais horizontes musicais para mim e pelo prazer que me dá a fazer música, obviamente. E por que tu se encaixa dentro do submundo da música eletrônica? Eu acho isso aquela Amantes estilo Escobar, submundo da música eletrônica é o nome de um filme. Dá um filme, cara, sensacional. Eu já tenho uma identidade visual que eu associo só a ideia do mundo da eletrônica. Assim como, por que isso? Tu diz, qual é a mistura que te coloca na periferia da música eletrônica? É quase também no sentido de explorar a parte clandestina com o submundo. São duas personas que estão muito ligadas, obviamente, mas também é pelo facto de explorar alguns nichos de música eletrónica não tão explorada de uma forma muito mais comercial. Mas sua referência exatamente. Seria o que tu podias citar como sua referência de construção musical? Para este projeto em si, eu decidi, depende muito também da vibe em questão, mas para este EP eu decidi explorar mais também as vertentes de trip hop, que é uma influência que tenho já há muito tempo também, como pode ser visível na faixa Pé ante Pé. E também nas outras duas músicas fazer também uma espécie de homenagem ao tradicionalismo português também, e dessa veia mais latina cá aqui entre todos nós, obviamente, e dos países latinos, e tentar explorar esses pormenores para não fazer algo genuíno, mas fazer algo também com batidas de hip hop, com batidas mais densas, como o trip hop como falei há pouco, e fazer uma mistura desse submundo com algo que é mais tradicional mas já está, foi o que saiu neste EP. Um álbum seguinte pode ser um álbum só de trip hop, por exemplo, ou algo mais puro, vai depender muito, vou jogar muito com a sonoridade e com a história que quero contar. Isso eu acho muito interessante porque tu dá liberdade quando constrói um personagem que acompanha um EP de se transformar em outro. Exatamente. Né? O que faz com que a maior parte das pessoas tenha um personagem só e qualquer coisa que ela transite fora daquele tom, daquela harmonia, todo mundo tem uma crítica específica. Tu se deu liberdade. Já foi alforriado para cena. Sim, exato. Se nos outros projetos nós adotamos uma linguagem e uma sonoridade muito própria e decidimos seguir essa linguagem, essa sonoridade sem fugir muito ao registro, acho que pelo menos fazendo algo sozinho, fazendo algo neste registro Félix Gambino, posso-me dar a liberdade e mal estava se não pudesse dar essa liberdade de construir conforme aquilo que estiver a sentir e conforme aquilo que estiver a ouvir e conforme aquilo que for a minha vontade de fazer as coisas, sem muitos preconceitos. Sim, o produtor então tem mais força do que o músico, ou eles andam em caminho? Andam lado a lado ou discutem muito, o produtor e o músico dentro de você? Discutem muito, sim. Quem ganha? Muito. Quem costuma ganhar? É uma batalha que acho que ninguém ganha. A gente perde um bocadinho porque ficamos muito ofuscados no nosso próprio pensamento e às vezes é difícil libertar. Só que, claro, também ando de mão dada com muitos amigos que são músicos, também que me ajudam muito, e acima de tudo aquele que é o meu braço direito da produção, que é o Miguel Moura, referiu há pouco, em que ele mesmo na parte da produção propriamente dita, com a mistura, a mixagem, ele consegue sempre disputar ideias e disputar conhecimentos que para mim nessa batalha músico-produtor seria difícil de explorar se não tivesse a ajuda dele. E porque lá está, uma pessoa por muito que queira encarar uma personagem, temos que encarar essa personagem, mas não conseguimos sair da personagem que nós mesmos somos.
Sim, a gente sabe o que acontece com os atores do método, né? Depois de terapia muito intensa para poder se levantar. Exatamente. E aí você consegue fazer essa despersonificação quando precisa ser Félix Gambino, é Félix Gambino, quando é David Félix, sem problema? Sim. Até também porque depois acaba por ser muito também a estética que associamos aos projetos, ou seja, claro que pessoalmente há sempre um pouco de mim em cada projeto e um pouco da minha personalidade em cada projeto. Claro que nas outras bandas também é misturada com a personalidade dos outros músicos e das outras pessoas que me acompanham, obviamente sim, mas depois acho que para o público cá fora e para as pessoas que ouvem a estética é fundamental, obviamente ligada à sonoridade, e conseguimos sempre construir essa história e dar esse mote para conseguir dar a entender aquilo que dentro de nós não está muito bem subentendido e ainda tentamos construir, mas acho que esse caminho acaba por ser muito, muito curioso e muito gratificante também no final. E o teu cotidiano, ele é musical? É uma música é importante para ti, uma constante? Sim. É uma constante, por muito que uma pessoa tenha outros trabalhos, eu no meu caso também faço outros trabalhos e também alguns ligados à música, como é parte da assessoria de imprensa cultural, em que trabalho também com outros músicos, mas a música, por muito que não seja a tempo inteiro, ou por muito que na minha cabeça não queira que seja a tempo inteiro também para salvaguardar outras questões do cotidiano normal de qualquer pessoa, acaba por ser uma constante porque posso estar a fazer outra coisa, vem-me logo sempre uma ideia à cabeça, ou estou sempre a pensar em música, por muito que não queira, e por muito que queira-me abstrair, não consigo, ou seja, acaba por ser também como, para além de levar isto a sério, também acaba por ser um escape a todo o resto, e portanto acho que acabo por 90% do meu dia pensar em música e em coisas que posso fazer, ou coisas que deva mudar, ou coisas que deva enverdar, portanto acabo de estar sempre presente. E quando é David Félix ouvindo um som randômico no Spotify ou no YouTube, o que ele costuma ouvir? É muito, não sigo propriamente uma linha muito básica em relação a isso, não há propriamente uma linha condutora, eu ouço um pouco de tudo. A minha principal influência, seja em que projeto for, acaba por ser New Order. Ai, adoro New Order, tenho uma prima que ama, mora lá perto do Mato Grosso, adorava ouvir no verão a New Order. É a minha banda favorita desde sempre e acho que foi quando ainda estudava, estava a acabar o secundário, naquela fase em que todos temos pensado, ok, o que é que eu vou fazer da vida, o que é que eu quero fazer da vida, e a True Fate, na altura, a música deles teve uma importância muito grande para pensar que, ok, independentemente do que eu fizer, a música vai estar sempre lá, e sempre tive essa música muito presente em mim. Mas tanto ouço New Order, como a seguir estou a ouvir, por exemplo, os Idols, como a seguir, por exemplo, ainda nos últimos dias tenho ouvido muito Pedro Mafama, por exemplo, como vou buscar coisas como Manu Chao e a seguir estou a ouvir outra coisa qualquer. Gosto de ser muito abrangente. Eu acho que a única coisa que não ouço mesmo muito, mas é por uma questão de gosto, é o fado, porque é algo que não está muito presente na minha cultura musical. Daquilo que eu ouço sempre. Sim. Acho que foi sempre algo que eu tive um pouco aversão, mas que ultimamente tenho ouvido mas não me puxa assim muito. Mas agora desde a eletrónica, ao rock, a bossa nova, mas é aquela coisa que tu não ouve, mas se toca em algum lugar, normalmente conhece um pouco. Depende. Há uma ou duas músicas que me tocam, mas não me toca tanto como se calhar outras músicas tocam. Depende muito. Eu digo como brasileira, é muito difícil ouvir samba em casa, mas se eu ouvir um samba em algum lugar, na hora já meu olho enche de lágrimas. Eu sei, a terrinha cheia da terrinha. Ok, sim, eu compreendo, porque houve uma altura que estive longe do país, estive na Escócia, e eu acho que nessa altura ouvi uma ou duas vezes fado e que me deu aquela lágrimazinha no canto hoje, mas acho que foi só um momentâneo. Mas é porque está longe, eu acho. Assim. Exatamente. Eu lembro que a primeira vez, eu fico emocionada sempre com música, mas a primeira vez que eu entrei numa loja aqui dos chineses, que é as lojas de €1, diferentes das do Brasil, em 99, que eu entrei e começou a tocar uma música da Pablo Vittar, fazia um tempo que eu estava sozinha aqui, sem muitos amigos, eu chorei, eu ouvi Pablo Vittar no chinês. Eu andando pela televisão do Brasil, gente, saudade da minha. Claro, só depois estando longe ainda sinto mais essas coisas. Dá mais, né? Você nem gosta, mas sozinho, exatamente. Com o tempo eu aprendi a gostar, Pablo, te amo.
Mas naquela altura não era muito chegada. Isso é como nós tenho um amigo meu que veio recentemente para Berlim e nós estamos sempre a gozar com ele. Não é gozar, mas é sempre a dizer que ele só ouve rock, coisas mais pesadas, e eu digo-lhe sempre: tu vais acabar por ouvir a música do Toy, sou português que fala sobre um imigrante que vive na Alemanha, e tu vais começar a curtir. E a verdade é que ele veio cá e ele já sentia essa música, portanto. Eu já ouvi Toy também, fui vencido. Toda a gente que vem aqui a Portugal acaba por ser vencida pelo Toy, não adianta. O mais forte, ele é aquele Leandro Leal, não, como é que é Leandro Leal? Aquele senhor que era português, vive no Brasil, ou por Brasil, não sei. O Roberto Leal, Roberto Leal, Leandro, nem sei quem é Leandro Leal. E ele é uma coisa que a gente ouve muito no Brasil, era uma coisa muito de domingo, no programa da TV, então eu não conhecia, nunca tive de som, de ouvir em casa, mas sempre que eu ouço dá uma memória felizinha, assim, me leva para um domingo feliz de sol. Exatamente. Voltando para as nossas conversas que anteriormente estávamos falando sobre Pablo Vittar e fado, você não acha um pouco que tem esse tom do fado revisitado na sua música, uma releitura, assim, uma nova construção? É provável, sim, já muita gente, já algumas pessoas me disseram isso, e se calhar é mesmo uma reinterpretação minha do próprio fado em si, com a vertente mais eletrónica que está muito mais presente na minha cultura musical. E também, obviamente, que as participações que escolhi, principalmente duas delas, neste caso a Bia Maria e a Rossana, também transportaram um pouco para esse universo, e que também foram duas junções de dois mundos que ajudaram a recriar um pouco daquilo que poderia ser o fado com o tal submundo da eletrónica que falámos há pouco. E, é lindo, é lindo mesmo. Isto deve-se muito também ao trabalho que a Bia Maria teve na Manos Escreveu Escobar, e que a Rossana teve na PNP, e também que a capital da Bulgária teve na Belém na Avenida, que foram três participações que transportaram a música para um nível muito mais acima daquilo que eu estava à espera, e que fiquei muito contente, obviamente, com as participações delas. E sim, acho que também nós hoje em dia o processo criativo acaba de ser muito também por reinterpretar outras sonoridades, e se calhar também muito a nossa imagem, muito daquilo que nos sai na altura, que muitos de nós temos uma mixórdia enorme de influências que acabam por depois resultar num produto que não sabemos muito bem o que é, mas acaba por ser muito percorrido nesse caminho. Cada música produzida é um filho gerado? Sim. Às vezes não sabemos se é um filho muito legítimo ou não, depende muito daquilo que achamos, mas sim, acaba por ser quase como um filho, musicalmente falando, porque é algo que vem dentro de nós, é algo que vem dentro da nossa mentalidade, da nossa cabeça, da nossa criatividade, e depois, quando temos a música feita e pronta para mostrar a outras pessoas ou para propor colaborações, é algo que tem que ser muito bem redirecionado, porque queremos realmente que aquilo nos satisfaça. E obviamente acho que tanto eu como muitos músicos, mais são as músicas que ficam na gaveta e que eliminamos do que propriamente aquelas que damos gosto, mas assim, acho que... E ainda essa gaveta, ela pode ser revisitada, ou você é uma pessoa que interage com o trabalhei com isso agora, está resolvido, isso aqui foi para a gaveta porque não fazia sentido? Depende dos projetos. Eu acho que para este aqui em particular, Infex Gambino, é muito, e para David from Scotland também, é muito de, ok, nesta altura fizemos isto e mesmo as ideias que tínhamos deixado de fora, acabou, fica ali num caixote de lixo, ou ficar ali numa pasta do lixo rígido muito antigo e que nunca mais pegámos, e acabámos depois por fazer coisas novas. No caso de Malibu Gas Station, na outra banda que eu tenho, já fazemos muito isso de revisitar coisas que tínhamos feito anteriormente. Isto depende muito também do mood do projeto e daquilo que é melhor fazermos na altura, mas geralmente eu mesmo, para mim, prefiro se calhar, quando quero fazer algo novo, em vez de revisitar aquilo que tenho por trás e ficarem ideias já antigas, prefiro fazer algo realmente raiz, porque sou muito aquela pessoa em que, se a música não fica feita, ou pelo menos a base, naquela altura em que estou a compô-la, muito dificilmente vou buscá-la atrás e fico lá a combatê-la. Prefiro que seja algo que saia muito mais naturalmente mais do que... fluido, né? Sim, do que... Se bateu a cabeça muito ali é porque não é para ser. Não é para ser, exatamente. Também. Que eu acho que tem muito a ver a relação da libertação, né? Você é músico para expurgar as suas cenas. Então, exatamente. Se as suas cenas não são expurgadas, exatamente, tem que tomar um purgante e ir para a próxima. Exato. É
muito por aí, também não estou e mais dá para preocupado. perceber que tu é um músico de raízes, porque David from Scotland já explica tudo, né? Sim, e aí depois sim, tu vai buscar a referência que eu achei muito bonita, porque normalmente a gente ouve muito falar sobre o 25 de abril, num conceito muito que se perdeu. Parece que as pessoas falam tipo, que elas foram revolucionárias e não são mais. Eu acho que isso é só um conceito. Mas eu acho que é fraco, porque eu conheço portugueses e são muito meus amigos e amigas. Tem muitas pessoas queridas aqui que ainda são muito revolucionários em todas as cenas que produzem. Só acho que a revolução mudou um ponto. As coisas vão mudando, mas acho que... Sim, e aquilo que tu falou de Pedroços, de como a cena se desenvolve lá, eu achei muito, muito bonito, porque é uma visão diferente, é uma visão que ainda se mantém revolucionária, né? Vai dar uma nova roupagem pro fado. Moçana, um beijo grande, porque Pé Antepé pra mim é um hino, achei incrível, ouvi e fiquei estupefata. Primeiro que quando eu tinha ouvido já a primeira vez o teu som, porque eu tinha visto lá, né, teu profile, nossa, deve ser um negócio bem, sei lá, um hip hop, uma música eletrônica bem com as palavras bem fodidas, e fui ouvir e é realmente uma roupagem muito bonita para uma... Eu acho que isso é o mais importante, porque você tem que ouvir música portuguesa, né? Se quiser abrir esse espaço, porque eu queria saber um pouco sobre como que é esse nicho, já que você trabalha como produtor, músico, e a cota, onde já se viu cota? Já há algum tempo. Isto é uma batalha muito antiga, que felizmente hoje em dia há pessoas mais abertas para falar, e que se calhar também as redes sociais ajudam a chegar a outros pontos de quando esta cota foi implementada. Antigamente, acho que era nos anos 2000, espero não estar a dizer imagineira, era de 5%, passa para 25%, agora com a pandemia passa para 30%, depois reduz outra vez para 25%, mas depois também há outras coisas que estão lá no meio. Mas sim, relativamente à música portuguesa, eu acho que a maior parte da música portuguesa que eu ouço acaba por ser amigos meus que a fazem, e também pessoas que trabalham comigo. Acho que principalmente ouvir com muita atenção acaba por ser muito da música deles, mas obviamente que a música portuguesa em si mesmo tem muitas influências, e eu ouço muito também, principalmente na essência do hip hop, como falei há pouco, dos Dilemas, Mind the Gap. São incríveis, eu ouço e fico, como que isso não chegou no Brasil? Exatamente. Tem coisa que eu ouço aqui que eu fico passada e falo, como que as pessoas não estão ouvindo isso no Brasil? Como que a gente não ouve isso mais na rádio? E nós na altura, uma das principais referências quando o hip hop surgiu, se não estou em erro, também foi Gabriel Pensador, que trouxe muito da cultura para cá. Sim, ele tem bastante uma referência forte. Sim, muito forte mesmo. Temos depois também aquele, para mim, acho a minha opinião, obviamente cada pessoa tem a sua, mas para mim o músico português mais importante da história, depois se calhar desses que fizeram o 25 de Abril, acho que é o Sam da Kid, porque o Sam da Kid deu muito à cultura portuguesa, deu muito à música portuguesa, é um gênio que merece mesmo o respeito de todos os nichos. E pronto, a música portuguesa foi muito a partir do hip hop que cresci, depois também na parte indie. Temos bandas como os Ex-Wife, por exemplo, e tudo que o João Vieira e o Rui Maia fazem são coisas que me influenciam muito. Também eles trazem muito aquela cultura britânica que foi enraizada nos anos 2000 em Portugal. Tem casos como o Linex e Shinobi na música eletrónica, também são referências enormes. Recentemente, porque não descobri assim há muitos anos, foi há poucos anos, o Pedro Mafama também foi há pouco, é alguém que me influenciei muito. E depois também a parte de todos os amigos e aquelas pessoas que me são próximas, claro que a convivência com eles é aquilo que mais influencia, a troca de discos, a troca de já ouviste aquilo, já ouviste aquilo outro. E cá em Portugal, apesar de termos esta questão das rádios e estar muito em foco, eu, enquanto assessor de imprensa, se calhar sinto também isso ainda mais do que como músico, porque como músico não estou muito à espera que as coisas entrem naquele espaço, e também não faço eu esse trabalho, deixo para outras pessoas, especialmente Face Gambino na editora onde estou, deixo para eles, mas enquanto assessor de imprensa sinto um pouco isso. Mas também temos muito que agradecer, acho que, claro, temos que criticar as rádios, mas temos muito que agradecer a rádios, por exemplo, como a Antena 3, que fazem um serviço público muito grande, incrível, e principalmente se calhar pessoas como Henrique Marco Portugal, que tem há anos um programa só dedicado à música portuguesa. Genial. E à música portuguesa alternativa, e de pessoas que não têm outros espaços para mostrar. E acho que às vezes também, para além de criticar o facto de haver rádios mainstream e que dizem que não há música portuguesa que chegue quando há, também acho que devemos louvar rádios como a Antena 3, SBS, IRs e por aí fora, que sempre deram uma mote e deram um espaço a artistas portugueses emergentes. E acho que isso também, para além de criticar, também devemos enaltecer esse facto.
Sim, porque também senão generaliza quem não faz, exatamente. Mas esquece quem está fazendo há muitos anos o trabalho. Né? E daí também as influências que das influências. Sim, isso eu ia falar dentro das influências que você ainda tem, de inserções. Falar nisso das rádios, quando era miúdo, até muito tempo a ouvir o José Marinho na Antena 3, também noutros espaços, que divulgou muito o hip-hop português, e enquanto miúdo, e muita gente da minha geração ouviu, e foi também um dos que contribuiu muito para que a cultura hip-hop crescesse, para que muita gente ouvisse essas músicas, essa sonoridade nova nos anos 90, e que influenciou as gerações. Portanto, acho que há muitas influências que não são propriamente parte da música, mas também são divulgadores de cultura que merecem esse elogio e essa capacidade de nos influenciar. E a era do David from Scotland, qual que são as referências? O David from Scotland até acaba por ser muito mais genuíno no sentido das referências, no sentido de fazer algo que é mesmo aquilo que como é que é dizer, que é mais familiar em termos de sonoridades com as quais fui crescendo. New Order, lá está, é uma das nossas influências muito grandes, tanto minhas como o Diogo. Kavinsky, o mundo da eletrónica de França, como o Kavinsky que foi há pouco, da Funk, Sebastian. Bebemos muito do synth-pop, do synth-wave, influências dos anos 80, obviamente, mas percorremos muito esse mundo. E o projeto surgiu, na altura surgiu como o Diogo ainda não se tinha integrado na banda, mas eu depois convidei a entrar. Surgiu muito quando vimos o filme Drive com o Ryan Gosling na altura, e aquela sonoridade toda daquela estética da banda sonora influenciou imenso, e eu simplesmente pensei, eu quero fazer uma coisa assim dentro disto, eu preciso fazer algo dentro disto, quero mesmo muito fazer algo dentro desta sonoridade, e daí também foi quando surgiu o projeto e quando decidi avançar com o projeto e convidar o Diogo para o fazer também, depois quando ele já estava um pouco mais avançado. E se tu precisasse me vender agora, com todas as suas referências, o teu projeto, pelas referências eu já quero ouvir tudo, porque são só os picas, só os monstros. Se fosse pra tu me dizer assim, tipo, qual que é o propósito de fazer música, qual que é o propósito, desde o David Scotland, que tem um propósito em si, né, uma persona, uma era, pro David agora, que já é o Félix Gambino. Qual que é o propósito? Por que a gente tem que ouvir o teu som? É incrível, ouçam só por isso, mas qual que é o propósito do artista, assim? Que eu posso apresentar um quadro em branco e falar, essa é minha obra de arte, assim, qualquer coisa, mas tem uma coisa que eu sinto que eu coloquei lá. O que tu colocou lá? A única coisa que coloquei lá e coloco lá em todas as músicas que faço é mesmo tipo, expressar os sentimentos e as emoções que vão cá dentro e metê-las cá fora também com mais ou menos intensidade daquilo que estou a sentir no momento, ou seja, o propósito acaba por ser cada segundo que vive no dia a dia, cada respiração que temos e tudo mais, e cada história que tem para contar, cada libertação. Há coisas que são desgostos amorosos ou coisas que não são desgostos amorosos, porque todos nós acabamos por cair nessa praia. Há coisas que são mais críticas. Por que todos nós acabamos por cair nessa praia? Não sei, acho que estamos falando com uma pessoa romântica, Gambino romântico. Foi beber na fonte nesse sentido? É um álbum que fala sobre um sentido de amor, assim, um sentido de relações? Sim, fala sobre relações. Porque não é um melancólico triste, é um melancólico mais para nostálgico, né? Sim. Até ajudou mais a contar, porque há algumas das histórias que quis contar lá que não são propriamente minhas. Há umas que são, outras que não são, mas isso também deixei um pouco. É bom, né? Divagar, a crescer. Ao contrário da From Scotland, como estávamos a falar há pouco, porque o Hooligans Art é diretamente histórias que aconteceram e que são mesmo que nós vivemos na altura. E pronto, lá está, depende muito do que está. Agora, o propósito é o propósito de porque é que nós jantamos, porque é que nós almoçamos, porque é que nós temos que trabalhar, porque é que nós temos que fazer aquilo. É o propósito mesmo, lá está, da libertação e de ter a liberdade de poder fazer isto porque me apetece. E se há pessoas que ouvem e que gostam, fixe. Se há pessoas que ouvem e não gostam, acaba por ser natural, porque todos nós ouvimos coisas que nos identificamos mais ou menos. Portanto, é só mesmo uma questão de libertar aquilo que tem cá dentro, a arte que quero fazer, e quem quiser ouvir e gostar, fixe. E mesmo que não tivesse ninguém a ouvir ou a gostar, acabar por fazer na mesma, porque é algo que realmente me ajuda a expressar. Né? Sim, exato. E pronto, lá está também. E como que tu se sente em relação, agora a gente está falando do legado, da cena de que quando tu faz um álbum e tu coloca ele no mundo, a partir daquele momento tu não sabe mais onde ele vai, nem como que as coisas vão acontecer.
Qual é a sensação para ti dessa imensidão? De que não importa o que aconteça contigo, ou com os teus amigos, ou com as pessoas que trabalharam dentro dos projetos, ou dos músicos e os vocais e cenas, isso vai existir pela eternidade, vocês estão eternizados, não dá um puta de um gozo do caralho? Sim, dá, sim, dá umas enorme aquilo ficar lá e sabemos que é que vai ficar sempre. Mas também dá uma neurosinha assim? E principalmente quando estamos a fazer aquele género, que é a música da Bruna, será que quero lançar isto? Eu nunca sofri muito, claro que sofro minimamente com isso, há pessoas que se calhar sofrem mais, e é do género, ok, isso foi uma porcaria, aspas, olha, agora fica, faz parte, mas sim, há sempre aquela... Mas tem coisa que tu fez, por exemplo, do David from Scotland, ou agora do Félix Gambino, que tu ouve falar, ai, podia ter sido melhor. Sim, David from Scotland, Malibu e Félix Gambino, principalmente Félix Gambino, mas estas duas, acho que ainda não passou anos suficientes para digerir, mas a primeira banda que tive, com elementos que fazem parte do Malibu Gas Station, não só foi Abominável, era uma cena rock, nós fazíamos isto já para aí começou para aí há 12, 13 anos, foi quando começamos a fazer as nossas primeiras bandas. Há alturas que olho para essas músicas e ouço essas músicas e eu, isto, naquela altura nós éramos mesmo inocentes, porque é que não fizemos isto de outra forma, mas depois também já por causa da evolução também, né? Não é uma coisa de olhar e de rechaço total, que nunca teria feito. E depois consigo olhar para as músicas, ok, isto fazia de outra forma hoje em dia, mas depois as músicas, por muito mais que me soem agora, transportam-me para momentos que vivi com essas pessoas e para alturas tão inocentes e tão boas e tão ricas que tivemos nessa altura, de histórias em comum, que acabo por gostar naturalmente, quanto mais não seja pelo carinho que sinto por essas músicas e por esses momentos que passei na altura, portanto acabo por olhar para o passado com bons olhos no sentido de estar feito e... É um diário de memórias, está vivo. Faz-me reviver essas memórias. Esse é um filho ilegítimo, então? Não, esse é o mais legítimo de todos, foi o primeiro casamento musical de todos. Diz a lenda, retomando o seu tema de amor, que é o primeiro filho, isso falando em metáfora, porque eu também não tenho filhos, né? Mas o primeiro filho é o verdadeiro amor que uma mãe vai conhecer. Então, você olha pra ele e a gente já tá virando as nossas mães, né? Podia ter sido diferente esse moleque. Sim, e totalmente. E depois acaba por influenciar tudo o que nós vamos fazer a seguir. Sim. Esta banda, o Abominável, acaba por ser esse exemplo, até porque lá está, construía com o Rui, que começámos a estudar, lá está, a história que eu contei há pouco, de começámos a fazer música juntos e a explorar o universo juntos. Foi lá que conheci o João e o Vítor, que agora temos outra banda que é Malibu Gas Station, e colaboramos noutros projetos que cada um tem uns com os outros. Há também o Leonardo, que tem um projeto de Aloy, que apesar de não termos voltado a fazer música juntos depois dessa banda, estamos constantemente em contacto a mostrar ouviste que eu fiz, ou dá a tua opinião, dá aquilo, ou outro, portanto acaba por ser no nosso universo musical, nós sim que fazemos parte dessa banda, acaba por ser o que gerou todo o resto, portanto há que olhar para aí essa banda que terminou como o primeiro grande amor, que disputou todo o resto e que nos fez caminhar depois em direções opostas uns dos outros, mas sempre ligados e sempre com uma amizade forte. Na altura, ainda bem que acabou por mantermos essa amizade para conseguirmos fazer outras coisas. Lá está, porque acabam por dizer que as bandas também são quase como uma namorada também nesse aspecto. Sim, eu ia falar disso agora, eu ia perguntar se foi um término saudável, era uma relação tóxica e sentou, ou foi só um término? Aquilo foi mesmo um término muito saudável, no sentido em que, ok, na altura já estávamos a sentir que havia alguns problemas em que... Fizemos o suficiente. Sim, fizemos o suficiente, ok, está feito. Acabámos por fazer uma coisa que não foi muito normal, foi o primeiro concerto de apresentação do nosso primeiro álbum, foi também um concerto de despedida na altura, mas sim, as coisas acabaram de uma forma muito saudável e cada um seguiu o seu caminho, ou com outras bandas uns com os outros, ou noutros projetos, mas o que importa é que passado este tempo todo continuamos todos amigos e a fazer coisas em comum, ou então a partilhar outro tipo de coisas, portanto acabou por ser saudável. Acho que a terminámos antes de ter tornado tóxico, portanto foi bom. Fizeram uma terapia e compraram uma casa mais próxima de Jerez, assim. E volta e meia sempre, quando falamos, devemos voltar, mas depois fica tudo muito no ar e depois não voltamos nada. Mas isso aí você fez porque você estabelece uma relação que é uma relação positiva, né? Sim, a música trouxe para você então uma outra família. Sim, exatamente, sim. Aliás, a música foi construída dentro de uma família, ou seja, já éramos todos amigos, já éramos todos. Antes ela veio depois, na realidade. Veio depois, mal que tínhamos todos em comum e decidimos
em verdade todos por esse caminho, porque era a verdadeira paixão que a música nos uniam. Há amigos que gostam de ir dançar a um clube e que usam muito isso, amigos que curtem ir ao cinema ou ao teatro, ou curtem ir ver um desporto qualquer. A nossa cena era, gostávamos de ir a concertos, gostávamos de descobrir música, gostávamos do que a música nos transmitia, e decidimos começar a aprender a tocar e a começar a fazer coisas muito inocentemente, e acho que foi muito a partir daí que se despoltou tudo. E, ou seja, a música não me deu uma família, a família que eu tinha enquanto amigos é que nos deu a música propriamente dita na parte musical, de sermos músicos. Sim, eu lembro muito da época que eu trocava álbuns, assim, olha, você tem que ouvir esse aqui. Sim, e aí falando, daí a pessoa ouvia, você via ela mostrando pra alguém e falava, foi eu que apresentei pra ele lá, não era ninguém, não sabia quem esse cara era. Tinha aquelas competições aí, você falava da música e falava, mas foi eu que apresentei pra você está falando o quê? Exato, eu ainda ouvi essa banda quando tinha 100 views no YouTube, portanto, e é muito por aí, sim, ainda hoje. Eu que trouxe esse álbum para o nosso círculo, não tinha nem na cidade, tinha sempre um amigo que trazia, né? Exatamente. No meu tempo eram as fitas, né, cassete, mas eu que trouxe, não sei quem comprou nos Estados Unidos e mandou para não sei na onde, chegou aqui para vocês estão falando como se fosse de vocês, e tinha até uma propriedade, né? O amigo era dono daquela banda. Assim, eu sou dandista, eu mostrei que a respeito disto. Sim, mas era engraçado. Os amigos que sobreviveram a essas piadas foram os amigos que a gente leva para vida. Exatamente, claro. Eu queria saber um pouco de como foi a produção dos videoclipes, das cenas e tal. Tem um trabalho muito bonito. Obrigado. Associado. O trabalho devo todo ao João Rai, que também é um amigo meu já há muitos anos de infância, e ele faz animações brutais. Sempre gostei muito do trabalho dele, não é só de ser um amigo que acho isso, é mesmo, já fez outros trabalhos que admiro imenso. E na altura, quando decidi fazer a parte visual do projeto, achei que assim, para além de encarnar a personagem, gostava que fosse em animação, e pensei logo nele, para além do excelente trabalho que ele tem, ele conhece perfeitamente aquilo que é o meu background pessoal, porque somos amigos mesmo há muito, muito tempo, e conhece perfeitamente a freguesia, até porque ele não mora lá hoje em dia, sim, mas vivia na freguesia rival, e ele conhece muito bem essas histórias. Ou seja, para mim foi muito fácil trabalhar com ele, no sentido em que foi basicamente isto: pronto, está aqui as músicas são estas, já sabes o que é que fala, é que esta freguesia, vamos tentar criar algo dentro destas histórias e apropriarmos um pouco do que foi a história de Narcos e de Pablo Escobar. Daí também a Amantes de Escobar ser um pouco essa referência da atualidade entre as duas coisas. Não quero comparar Pedroso com a Colômbia, nada disso, mas para dar um mote também da ligação entre a clandestinidade, o tráfico de droga e tudo mais aqui, esta questão aqui. E depois ele teve um trabalho brutal a entender as coisas que se calhar não conseguiria ter com outra pessoa, porque ele realmente sabe do que é que estou a querer falar, sabe perfeitamente, porque também viveu muitas dessas histórias comigo, então foi mesmo fácil para mim entregar-lhe o trabalho e ele fazer o videoclipe e construir a história com base naquilo que lhe disse, porque ele próprio foi um dos protagonistas, entre aspas, dessas mesmas histórias. Portanto. E é interessante mesmo, porque tu ouve a música com o videoclipe e elas estão mesmo na mesma onda, por isso que eu até perguntei, eu ia falar assim, tu que tinha roteirizado, ficou incrível. Foi mesmo, porque acho que às vezes é muito fixe, e é o meu caso neste projeto e nos outros, é que tanto da parte da produção em si, da música, da gravação dos instrumentos e tudo mais, também a parte visual e de estética, é tudo entre amigos e tudo pessoal da mesma zona, todo pessoal com quem vivi muito tempo e com quem convivo há imenso tempo, não é? E tudo isso faz com que seja mais perceptível e mais fácil para mim também construir e criar coisas. O Rai foi muito fixe, porque ele lembrou-se também de histórias e de coisas que se tinham passado, que também meteu lá no vídeo, que eu já não me lembrava dessas histórias. Ou seja, foi um trabalho de complementar isto e aquilo, e que surgiu muito naturalmente. Lá está, que se calhar para outra pessoa não seria possível. Eu tinha que lhe dizer, olha, a história é esta, e essa pessoa fazer a sua própria interpretação com o João Rai já foi muito mais natural. Já tem lembranças daquilo, né? Então ele consegue se transportar, e principalmente pelo laço de amizade, ele consegue mais ou menos imaginar a tua reação. E mesmo para mim no processo criativo acaba de ser muito mais tranquilo, porque já sei que ele vai entender perfeitamente aquilo que estou a querer fazer e aquilo que quero transparecer,
e isso deixa muito mais tranquilo, porque já sei que o resultado final vai ainda surpreender mais do que aquilo que eu estaria à espera. Sim, tu imagina uma cena, ele vai lá e faz a cena melhor ainda do que tu melhor, e que faz todo sentido porque lá está essa conexão. E é mais seguro ter esses laços dentro de produção musical, assessoria como profissional? É mais seguro você ter esses laços que você sabe que eu posso sempre contar com essa pessoa? Sim. Novos laços às vezes acabam sendo complicados? Depende. Para trabalhar e para estar à espera do resultado final em termos de ser músico e criar os videoclipes e para fazer a produção da música, essa parte mais técnica, para mim facilita-me imenso o processo, tanto com o João Rai como o Miguel, o produtor que ele conhece imenso, sabe perfeitamente aquilo que eu quero e eu confio imenso no trabalho deles, já sei que eles podem fazer. Mesmo com pessoas que não conheço, como é o caso da assessoria de imprensa nesse trabalho que eu faço, também é ótimo conhecer outras pessoas e também fazer esse trabalho com essas pessoas, porque acabamos também por transmitir conhecimentos que se calhar não tinha, transmitir conhecimentos que essa pessoa também poderia não ter. Mas são mais agradáveis, assim, isso é a opinião pessoal. É muito mais agradável quando você já conhece alguém, dá uma sensação mais de conforto, porque a gente não precisa fazer a prévia, né? Sim, olha, eu sou fulano, viu? Eu existo. Não é preciso fazer aquela... Você já existe, a pessoa já comentou até a gente... Mas é engraçado porque, por exemplo, neste projeto, tanto a Sofia, a capital da Bulgária, a Inês, a Rossana e a Bia Maria, eu não as conhecia pessoalmente. Conheci o trabalho delas, obviamente, e tive que fazer essa introdução. Olha, sou esta pessoa, sei que tem aqui esta música, extremamente participados, que eles foram totalmente acessíveis e depois construiu-se um vínculo de amizade. Através daí também é fixe nesse ponto. Mas sempre tem uma energia que já está ligada em algum ponto, né? Sim. Quanto mais não seja não conhece essa pessoa, mas fiz esta música, acho que essa pessoa pode enquadrar e eu admiro o trabalho dessa pessoa, portanto para mim vai ser sempre fixe abordá-la e falar sobre isso e construir o projeto a partir daí, é sempre fixe. Sim, então a música, assim, no sentido profissional para ti, ela é uma ramificadora, tu vai florescendo e ramificando várias personas, isso é interessante. E o país também é muito pequeno, as pessoas vão se conhecendo todas as vezes umas às outras. Que todo mundo conhece todo mundo, isso é muito fixe, acho o máximo, você conhece fulano e conhece ciclano, não pode fazer nada errado em Portugal, aqui ó, se você tiver laços aqui, ou você tem cúmplices ou você não faça nada. Os teatros de vídeo conhecem isso a todas. Nossa, virou a rua, já tem um grupo do WhatsApp montado falando do que aconteceu. Isso é muito típico. Mas é fixe, porque tem depois a sua da proximidade. É fixe. Essa galera que tá, assim, pelo menos que eu tô aqui dessa geração que tá nessa vibe de todo mundo conhece todo mundo, é muito, muito bacana, muito gente boa. Mas as gerações antigas, eu já não sei, que devia ser uma fofocada, porque a gente faz uma fofoquinha. Fazemos sempre, sim. Fulano ali tá foda, né? Meu Deus do céu. Isto é que ele fez a vida dele, ele disse, mas depois ele disse-me que era aquilo. Aliás, é uma música muito fixe do Escuto, do Manuel Cruz, que a vida dos outros, que essa música é muito fixe a falar sobre este tema muito específico. Sei que é um segredo, não conheço a ninguém, acho que essa música é muito fixe. Também falando culturalmente do que é que o pessoal daqui costuma fazer tanto por causa dessa proximidade, daquela pesquisa ali. Você conhece todo mundo, né? Todo mundo fala pra gente o tempo inteiro. Assim, eu ouço muito, já te vi em algum lugar. Há sempre vais sempre conhecer uma pessoa que vai conhecer alguém que tu já conheceste ou que conheces de alguma forma. Portanto, e tu acha que a música também liga, assim, tipo, gosta de lugares que tem música? Qual que é a curtição tua na vida social? O Porto de Lisboa, apesar há uma discrepância entre o Porto e Lisboa muito grande, claro, que acho que não faz sentido absolutamente nenhum num país da dimensão como este, como Portugal. Por amor de Deus, isto não tem o tamanho de uma grande capital europeia e nós somos todos divididos em nichos. E o Porto e Lisboa têm muito essa batalha quase uns contra os outros, já é cultural, pronto, não adianta. A pergunta tradicional, prefere Superboc ou prefere Sagres? Tem duas pessoas segurando facas, aí você fala, eu bebo água. Eu prefiro sempre Superboc. Se tiver aqui, tem que, né? É uma questão de sobrevivência, né? Exatamente, já Sagres, mas enfim, passa a publicidade. Mas e lá está, e o facto de haver isso no Porto e de Lisboa, acho que são os dois grandes nichos e essa discrepância, claro que o pessoal do Porto nós sentimos
algumas coisas que o pessoal de Lisboa tem que nós não temos em termos seja de oportunidades, seja de contacto com nichos mais relevantes. Claro que sentimos isso tudo, mas depois nós vamos a cidades como Guimarães, Braga, Vila Real, até mesmo Coimbra e por aí fora, e eles dão-nos uma lição de humildade enorme, em que aqui o Porto, uma cidade tão pequena, há vários nichos, e estes são daqui deste pessoal, estes são daqui, blá 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 blá. Mas as outras cidades, o pessoal não quer saber, aquele pessoal acolhe como fosse um deles, o pessoal só quer curtir, só quer ouvir música, só quer conhecer o trabalho das outras pessoas que têm poucas oportunidades de as conhecer, porque o roteiro passa sempre por Porto, Lisboa, e é mesmo fixe ir lá e ter essa lição de humildade com essas pessoas. E acho que falta muito dessa humildade, desse senso de comunidade aqui no Porto e em Lisboa, mas pronto, tenho que falar pela minha cidade, para o Porto, e acho que falta muito esse senso, quando nós devíamos ter esse senso, Portugal inteiro devia ter esse senso de comunidade. E porque todo mundo se conhece, não tem porquê. Outro, se tu caminhar, eu vou caminhar também, o problema é ficar todo mundo estagnado sem deixar ninguém se mover, né? Exatamente. Isso que tu falou, eu sinto bastante de cenas que eu já fui assistir aqui, subindo pro norte aqui, e nossa, a recepção é incrível, eu amo o norte de Portugal. Sul também muito querido e tal, mas me lembra muito São Paulo, eu já conheço aquela dinâmica, que é todo mundo com pressa e todo mundo não sei o que. Aqui a gente já tá mais no bairro da cidade que eu vivi, que as pessoas acolhem mesmo, tanto projetos, a gente vê muita cena que não acontece aqui, mas que tá tocando cada fim de semana no lugar. Exato, eu senti muito isso ainda há pouco tempo, quando fui tocar com o Ico e de um amigo meu. Nós levámos os nossos amigos todos atrás, fomos tocar ao Alvo lá em Guimarães, fomos passar ação lá. Espaço incrível, as pessoas lá com uma recepção enorme, já não me lembrava que era ser tão bem recebida há muito tempo. Depois mesmo o pessoal lá, a gente de Guimarães, completamente acessíveis, o pessoal lá todo interessado pela cena, interessado pelo que se estava a fazer, interessado pelos projetos, todos amigáveis a falarmos com os outros, a conhecer, a partilhar ideias, que é algo que eu sinto muito falta no Porto e em Lisboa também por causa disso, há aqui o meu nicho, há aquilo, ok, estamos aqui separados, conheceste, mas não aconteceu nada disso, eu senti mesmo que tipo, ok, eu gosto de estar aqui nestes sítios e gostava que o Porto e Lisboa fossem mais próximos nesse sentido do que haver constantemente aquela visão quase clubística, como aqui é o Porto, aí é o Benfica e somos todos rivais, quando somos todos humanos e todos cidadãos do mundo, e devemos dar-nos todos uns com os outros, mas gostamos muito deste regionalismo todo aqui de uns contra os outros, e acho que isso não é nada fixe, mas acaba por acontecer mais vezes do que aquilo que devia, se bem que acho que ao longo do tempo pode dissipar, mas espero que sim. Acho que antigamente ainda era pior, mas vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Mas eu acho que isso também tem muito a ver com tradições que vão se partindo, né? Sim. E vão deixando de existir, né? A nível de o grupo fechado, e aí o grupo tem que se abrir, porque o mercado está aí para todos, né? Exato. E essa questão da luta da música portuguesa, ela é muito de todos os portugueses, pessoas que apreciam a música. Fechar o nicho não vai dar conforto para ninguém, né? Vai gerar só um desconforto imenso. E fazer com que as pessoas vão para esses outros lados, onde são mais bem recebidas. E acho que ao longo do tempo, pelo menos, quanto mais tradições quebrarmos, mais liberdade ganhamos e mais conhecimento, cultura e mais prósperos ficarmos. Acho que a partir do momento em que as tradições vão acabando, pelo menos as tradições que nos são impingidas desde miúdos e de gerações em gerações, acho que condicionaram sempre muito o nosso trabalho e as nossas vivências, e infelizmente passamos por muitas coisas que hoje em dia já não passamos de outra forma, e se calhar ainda há coisas que deviam ter sido destornadas e que ainda hoje em dia estão muito enraizadas. Isso são muitos outros temas que infelizmente ainda falta, se calhar, espaço de abertura para os discutir de uma forma mais séria. Criar novas tradições, talvez, né? Tradições novas, que não sejam tão limítrofes. Uma coisa que me irritava muito em Portugal, que eu acho que está a dissipar-se um pouco, era quase aquela onda do o que se faz lá fora é que é bom, não? Aqui em Portugal, a música é fixe, mas a música lá fora é que é ainda mais fixe. Acho que aqui em Portugal já começa a haver mais abertura para, ok, há pessoal aqui que faz coisas boas, e acho que esta revolução toda também que aconteceu com as cotas das rádios e por aí fora, o pessoal manifestar-se, também, não só os músicos e outras pessoas, também nada tem a ver com a música, também manifestar-se. Acho que isso é muito bonito, porque mostra também que não é aquela onda de defender que é nosso numa espécie de nacionalismo, não, é mesmo do género. Ok, há coisas boas que são feitas aqui, há artistas emergentes que fazem coisas boas cá e que merecem tanto apoio como se há uma banda grande que está no Reino Unido ou que está na Alemanha ou whatever, e que também merece destaque aqui em Portugal. E, portanto, acho que tem uma genialidade aqui que precisa muito ser adubada com financiamento de alguma coisa, de espaço, do que quer que seja. Exatamente. Que não tem, isso é muito triste.
E faz com que as coisas fiquem mais atrasadas, não deviam estar tão atrasadas. Exatamente. Não devia se falar de cota hoje em dia mais, porque já se toca o suficiente, não precisa nem mencionar a cota, já está em outra geração. E há rádios maiores que em Portugal, não adianta referir os nomes, que ainda estão isentas de cotas porque o tipo de música que passam é desde o hip-hop à cultura urbana e ainda dizem que há pouco hip-hop e cultura urbana em Portugal, então têm que ficar isentas de cotas e acho que isso é completamente uma barbaridade autêntica. Acho que pronto, tens que toda a gente percebe que em Portugal ou num país qualquer que a música urbana e que a música de hip hop e por aí fora, qualquer país consegue preencher 100% do seu dia a nível musical só com músicas nacionais se quiser, porque e acho que é inacreditável que haja aí rádios que estejam isentas dessas cotas com esse argumento. É mesmo um desconhecimento profundo da cultura e dos artistas que esse país tem e que tanto desvaloriza como Portugal. É que a cena, normalmente essas regras elas são feitas por gente que não tem ideia de como é o mundo ali, né? Sim, tem a galera do Oscar que vota sem ver todos os filmes. Exatamente. O cara assina lá, isso aqui tem que ter cota, tá bom. Nunca ouviu, não conhece a realidade. E era quem devia conhecer, já que é quem governa. Exatamente. Fica a reclamação, o desabafo também do ser humano, porque é muito triste você ver tanto potencial e não ter capital que se invista nesse potencial, sendo investido capital em outras cenas, tudo bem. Tem algumas polêmicas aí no momento de dinheiro investido que a gente sabe que é a curto e longo prazo, etc e tal. Mas e o agora, né? O agora cultural de Portugal deveria ter acontecido já há muito tempo. Exatamente. E daí também, agora, buscando outra vez o projeto, foi uma das críticas que quis fazer a Pedroso em si e tanto à Maia em específico, porque consegui enumerar um número enorme de artistas da Maia, neste caso, não só de Pedrosos, que eles próprios, artistas, não estou a falar nem, estou a falar de outros, como São Pedro, como o Conjunto do Corona, como o Beethoven, como até o próprio Miguel Araújo, dos Azeitonas da Águas Santas, se não estou em erro, ou pelo menos é da Maia. Tu consegues elaborar uma panóplia enorme de artistas que não têm apoio cultural nenhum da Maia, em que é uma certa que apenas investe no desporto e tudo mais, e tudo é marginalizado, quando se calhar tem pessoas noutras áreas que mereciam determinados apoios e que são nomes grandes dentro da música portuguesa, mas enfim, é algo que sempre me entristeceu um pouco na cidade em si e lá está, acho que não dá valor a pessoas que fizeram muito por um determinado espaço e enfim. E que enriquecem, né, os lugares por onde estão passando, estão enriquecendo os lugares. Eu gostava que elas tivessem um sustentáculo que fizesse com que elas pudessem crescer mais, dando mais dimensão para mais cenas. Isso é um grande fato. Eu queria saber qual que é a retribuição com o público que tu tem sentido a nível de videoclipes, se tem achado que a interação é fixe. Tem sido fixe, o pessoal, acima de tudo, tem elogiado muito os videoclipes e tem sido fixe porque tem entendido a história que se quis passar e o mesmo pessoal, o pessoal que é próximo ou que conhece a freguesia em si, manda-me mensagem ou fala comigo quando nos encontro, sei que as fiz, que a maneira fica caracterizada, e mesmo o pessoal que não conhecia Pedroso em si ficou mesmo a querer saber mais e a perguntar, já recebi mensagens do pessoal ou o pessoal que me cruzei a perguntar, mas que Pedroso fala sobre isso aqui, eu acho que isso é fixe de sentir. A reação parte do público não é propriamente uma reação, possa dizer que seja para usar como moto ou para usar como generalista, mas é fixe essa relação orgânica de ouvir, eu gostei, te dá... Isso é fixe, é muito fixe. Te dá uma sensação fixe. E dá também vontade de continuar a fazer isso, também é verdade, além de tudo o resto. Então, tu tem sentido que essa nova era, ela tem te levado para um caminho legal, tá curtindo fazer essa viagem? Sim, e também tem chegado a espaços que se calhar com outras, não chega a espaços que as outras bandas que têm chegam, mas também chegam a espaços diferentes, o tipo de público que não estou muito habituado, isso também é fixe, porque estou a lidar com novas realidades, já agora falando no panorama musical em si, que também tem sido fixe abraçar e explorar de uma maneira diferente. Portanto, acho que isso também tem sido gratificado nesse ponto. Sim. E o que é a música para David Félix, para o David from Scotland, para Félix Gambino? O que é a música? Essa vibração do mundo para ser includente e não excludente. Para mim ela está, falamos muitas vezes de libertação e no fundo é a forma que
que eu arranjo para me exprimir da melhor forma possível. Ou seja, há muitas vezes tenho cara que gosto de falar e gostava de intervir e de desabafar, e acabo por usar a música como instrumento para tal. Portanto, acaba por ser como terapia e também como a própria música ser-me conselheira. Claro que há muitas alturas que me posso estar a sentir mais contente ou mais triste, ou com certos problemas, ou mesmo, principalmente quando às vezes estou com ataques de ansiedade ou tudo o que seja, em que a música ajuda-me bastante a relaxar e a ausentar-me desses sentimentos, passando esses sentimentos para a parte musical. E acho que terapia, se calhar, é a melhor definição que tenho para a música e que ela significa para mim, sim. Tu falou esse negócio da música, assim, né, como se fosse um superpoder, assim, pra mim. Eu fui interpretando como um superpoder. Eu, por exemplo, ia achar o máximo se de repente eu tô no supermercado, a fila tá grande, ao invés de gritar eu tenho um superpoder e faço um solo de guitarra. Ou mando um flow, era fixe. Você tá no supermercado, alguém grita com você, do nada aparece uma guitarra, você faz um puta de um solo fudido e sai sem pagar, bem bravo. Acho que seria incrível. As pessoas ficam assim. congeladas. Eu tinha um amigo meu num antigo trabalho que eu tinha no aeroporto, eu trabalhei no aeroporto, e que era um caos total. Era a pressão das FIAs, era a pressão de todo lado, e era sempre problemas em todos os aspectos, e deixavam-nos psicologicamente abalados. E eu tinha esse colega meu também que só as respostas dele era citar música, e ele punha-se lá a cantar, e aquilo descontria-nos imenso, e pronto, ok, vamos lá para mais 8 horas de trabalho, ok, está tudo bem, sim, porque uma pessoa sentia. Eu tenho uma amiga que ela fala um negócio que eu acho o máximo, ela sempre falava isso, agora tem até um meme, que se a gente pudesse rosnar para as pessoas era muito bom, né? Você parar do lado de alguém, a pessoa está te incomodando, e ela já entendeu que não é, vai. Não é para ir para ali. Acho que isso seria. Então uma rosnada só assim, a pessoa sabe que meio que não. Aí eu sempre acho piada porque eu falo, era só rosnar, né? Ninguém tem que cheirar a bunda de ninguém, pelo amor de Deus. Nem bunda de ninguém. Deixa a bunda de lado. Mas fica só o aviso, acho que isso seria incrível. Eu acho que não era um jeito da gente evitar problemas, né? Exatamente, acho que era um bom. Era um jeitinho de evitar problemas. Vamos chegando aqui, infelizmente, ao final da nossa entrevista com o David Félix Gambino. Foi um prazer receber você aqui no nosso Humilde Residência. Prazer foi meu. Paulo, pela tua participação. Eu queria que você me falasse um pouco só aqui para finalizar, antes da gente ir embora. E dá um salve pra rapaziada. Sei que a gente falou do submundo lá no começo, quando eu comecei a falar o amor do submundo e tal, não sei o quê. Já que a gente é vizinho do Escobar lá no Brasil, então dá um salve pra rapaziada, manda um alô, sei lá, um agradecimento pra quem tu queira agradecer. Chama a galera pra ir no teu concerto aí. Não, eu queria agradecer, claro, a todas as pessoas que apoiaram. Não quero de todo agradecer aos cartéis de droga nem aos Escobar pela influência. Mas é um bom nome, ele podia ter outro nome. Sim. Mas sim, basicamente queria agradecer a toda a gente que faz música, que gosta de música e que influencia uns aos outros, e que faz com que a música em si seja uma comunhão, e a pessoas como, para além de fazerem música, têm trabalhos como o vosso, por exemplo, o pessoal que se interessa por música, que voga novos artistas, que está sempre a buscar novos projetos, e acho que isso é a parte fixe da música, é a partilha que existe entre as pessoas, e lá está, acho que a melhor da vida é a partilha, e a música é um desses bons exemplos. Sim, quais são as redes sociais para as pessoas te seguirem? O Instagram é FélixGambino_. Há também David from Scotland Band, Malibu Gas Station Band, e são os meus projetos musicais. A assessoria de imprensa é a minha página pessoal, David_Félix, e lá também podem estar atentos a todos os que vamos partilhando, todas as bandas, e não só, todos os artistas que têm trabalhado connosco. Então, muito obrigada pela participação, Cavalo Sem Rédea, até a próxima. Muito obrigado.